galera, beleza? Vamos dar início aqui à nossa semana 6 do nosso projeto de pré-aulas, tá? Nessa aula 6 a gente vai conversar sobre os gráficos dos movimentos, tá? É uma aula que envolve a habilidade 17 do Exame Nacional do Ensino Médio, além de ser questões certas, tanto nas faculdades particulares como no SSA. Mas no caso específico do Enem, é a habilidade 17, que diz que o aluno tem que saber relacionar e analisar parâmetros em gráficos e em tabelas, tá? E na simbologia matemática também, que é o que envolve a parte de vetores, que não é o caso dessa aula. Então a gente precisa trabalhar com muito cuidado nessa aula, muito cuidado mesmo. Então, vamos começar conversando sobre os gráficos do movimento uniforme. Tá? No movimento uniforme, o que é que nós temos? No movimento uniforme, nós temos o módulo da velocidade constante. Tá? E temos também a função horária S igual a S0 mais VT. Então vamos avaliar com calma. Vamos começar avaliando o gráfico da posição. Assim, ó. Aqui assim, empurrar um pouquinho para cá, para a gente ter mais espaço. Olha só. O gráfico posição versus tempo pode ser desse tipo aqui, desde que a velocidade desse movimento seja positiva. Por que, César? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau e esse cara é o coeficiente angular. Então, toda vez que o coeficiente angular é positivo, a minha reta ela é crescente. Gráfico de movimento crescente, gráfico cuja reta ela é crescente, a gente diz que esse movimento ele é progressivo. Movimento progressivo. Mais informações. A inclinação dessa reta, que vai me dar a tangente desse ângulo aqui, a inclinação dessa reta que vai me dar a tangente desse ângulo, é numericamente igual à minha velocidade. Então a gente sabe que se essa reta, por exemplo, estiver menos inclinada assim, o ângulo for menor, a velocidade é menor, o módulo dela. Quanto maior for o ângulo, maior é a minha velocidade, que a inclinação, a tangente aqui, é exatamente o meu coeficiente angular da função do primeiro grau. Enquanto que aqui eu tenho o coeficiente linear, que é o S0. Esse ponto aqui, esse ponto é um instante em que o móvel passa pela origem. Se o móvel passou pela origem, significa que nesse instante a posição desse móvel é 0. Então, se ele passou pela origem, nesse instante a posição do móvel é 0. César, a área desse gráfico representa alguma coisa? Nada. A área desse gráfico não representa nada. Tá? Então, recapitulando. Função do primeiro grau, velocidade positiva, significa movimento progressivo. Tá? Reta crescente, porque a velocidade dela é positiva. A inclinação dessa reta, a tangente desse ângulo aqui vai ser ΔS por ΔT. E no movimento uniforme, ΔS por ΔT é exatamente a minha velocidade. O que mais? Esse é o instante em que S vale 0. É o instante, esse instante aqui em que S vale 0. Se o S vale 0, significa que o móvel está passando pela origem dos espaços. Então, nesse instante, o móvel estará passando pela origem dos espaços. A área desse gráfico fornece nada para a gente. Beleza. Printa a tela. Printou? Qual é o outro tipo de gráfico que eu posso ter aqui? Bom, eu posso ter o gráfico espaço-tempo, porém,
com a reta decrescente. S0, 0, tá? Gráfico, espaço, tempo. Esse gráfico aqui, a velocidade é negativa, que significa movimento retrógrado. A inclinação aqui, ó, você vê que a tangente, o ângulo aqui é maior que 90 graus. Tá? Então a tangente é negativa. Ângulo do segundo quadrante, a tangente é negativa. Por isso que a minha velocidade ela é negativa. Mais uma vez, esse instante representa o instante em que o móvel está passando pela origem. Esse instantezinho aqui. Ó. Então é o instante em que o móvel passa pela origem. E mais uma vez, a área desse gráfico representa nada para a gente. A área desse gráfico representa nada para a gente. Bom, esses são os dois gráficos da posição em função do tempo. Os gráficos da velocidade são mais fáceis. Por que, Sara? Porque nesse movimento a velocidade tem módulo constante. Então, ou o gráfico é com a velocidade positiva, porém constante, ou o gráfico é com velocidade negativa. Mas o gráfico tem que ser da velocidade em função do tempo. Tá? Obviamente, considerando que a área desses dois gráficos aqui vai representar o ΔS. Sendo que esse ΔS aqui ele é positivo, que é um movimento progressivo, e aqui negativo. Não esquece que aqui o movimento é progressivo. E aqui o movimento é retrógrado. Beleza? Esses aí são os gráficos do movimento uniforme. Gráficos do movimento uniforme. Não tem gráfico de aceleração aqui. Tá? Vamos para o movimento uniformemente variável. Bora lá. Em UV, com calma. O MUV tem algumas funções horárias. A gente vai começar por essa. Isso aqui é uma função do segundo grau, parábola, tá vendo? Onde o A, sendo positivo, a parábola tem concavidade para cima, sendo negativa, a parábola tem concavidade para baixo. Então vamos tentar representar isso aqui. Bora lá. E gráfico espaço tempo. Bom, pontos importantes que eu considero nesse gráfico, que você precisa saber. Primeiro ponto aqui, a aceleração desse móvel foi sempre positiva. A aceleração foi sempre positiva. Por quê? Porque a parábola tem concavidade para cima. Então a aceleração é sempre positiva. Segundo, aqui é o S0. E até esse instante aqui, veja que a inclinação da reta do gráfico espaço-tempo faz com que esse ângulo aqui, θ, seja um ângulo maior do que 90 graus. Significa que nesse instante, durante esse instante, durante esse intervalo de tempo, perdão, essa velocidade ela é negativa. Olha só. Velocidade negativa, tá vendo? Porque a inclinação do gráfico espaço-tempo é um ângulo maior que 90 graus. Já aqui não. Então aqui a minha velocidade é positiva. Então, avalia comigo aqui, ó. Bora lá. Aceleração positiva, velocidade negativa. Nessa região o movimento é retardado, porque tem sinais opostos.
Aceleração positiva, velocidade positiva, ele tem sinais iguais, então o movimento é acelerado. Então aqui o movimento é retardado, aqui o movimento é acelerado. Por esse movimento ser retardado, uma hora, você vai perceber aqui que a tangente aqui, ó, desse ângulo, esse ângulo aqui é 0 grau. Então é exatamente aqui onde a minha velocidade é 0, onde ocorreu a mudança de sentido. É aqui onde ocorre a mudança de sentido dessa parábola. O corpo faz isso aqui, ó. Mudou de sentido. Então ele tinha uma velocidade negativa, porém uma aceleração positiva, então o movimento é retardado. Todo movimento retardado tende a fazer o corpo parar, o corpo parou. Ele mudou de sentido e começou um movimento do tipo acelerado. Esse ponto aqui é a posição mínima dele. Esses dois pontos representam os instantes em que S é zero, ou seja, os instantes em que o móvel passou pela origem dos espaços. Os instantes onde o móvel passou pela origem dos espaços. Beleza? Tem mais gráfico. Olha lá. Vai aqui para ficar mais espaçoso. Olha bem. Mais um gráfico espaço em função do tempo. Sendo que nesse caso a aceleração é negativa, a parábola tem concavidade para baixo. Vamos lá. Está sacando que a inclinação dessa reta aqui, dessa curva, é menor que 90 graus. Então, nesse início, a velocidade é positiva. Já a partir daqui, o ângulo é maior que 90 graus. Velocidade positiva, aceleração do tipo negativa, movimento retardado. Tanto é que ele vai retardar, que vai chegar aqui e vai atingir o que a gente chama de posição máxima. Que como você já estudou o movimento vertical, por que não chamar, em uma determinada situação, de altura máxima? É aqui onde ele muda de sentido. A velocidadezinha dele aqui é zero, ó, mudou de sentido. Instante, você lançou um corpo de uma posição, esse corpo vai subir, vai atingir uma altura máxima, depois ele vai descer, tá aí certinho. A área desse gráfico não determina nada para você. Beleza. Vamos ao gráfico velocidade. A função é essa. Função do primeiro grau. Reta crescente, quem é o meu coeficiente angular? Aceleração, então aqui a aceleração é positiva. Porém, se você olhar direitinho, os valores da minha velocidade aqui também são positivos. Já que os valores da minha velocidade são negativos. Se o corpo tem velocidade positiva e depois ele passa a ter velocidade negativa, esse corpo parou. Então é exatamente aqui, ó, que tem tudo a ver. O instante em que a velocidade vale zero. Então nesse instante aqui o corpo está em repouso. Mas é o instante em que ocorre a mudança de sentido. Sabe como é que você sabe que ele mudou o sentido? Que essa velocidade que era negativa passou a ser positiva. Os valores da velocidade eram negativos. Passaram a ser positivos. Se eles eram negativos e passaram a ser positivos, significa que o móvel mudou de sentido. A área desse gráfico continua sendo o ΔS, tá? O iluminado, que é mais só. É isso aí. Não tem o que fazer mais. Beleza. O outro gráfico é o primo desse aqui.
É assim, ó. Aqui. Vê bem, olha como é que fica, ó. Se liga. Beleza. Show de bola aqui, ó. Se a reta é decrescente, a aceleração é negativa. Tá vendo que os valores da minha velocidade aqui são todos eles positivos, então aqui eu tenho velocidade positiva. Velocidade positiva com aceleração negativa é um movimento retardado. Já aqui eu tenho os meus valores de velocidade, todos eles negativos, então aqui a minha velocidade é negativa. Se ela era positiva passou a ser negativa, é porque aqui mais uma vez mudou de sentido. Então nesse gráfico também a velocidade muda de sentido. Sempre serve. Nesse gráfico sempre, né? Nesse aqui. Os outros dois gráficos são os gráficos da aceleração, que são parecidos com os gráficos da velocidade do movimento uniforme. Aceleração constante. Tá? Então seriam duas retas. São duas retas. Aqui vai ser a aceleração em tempo, são duas retazinhas essa daí. Deixa eu dar algumas dicas. Por exemplo, mais algumas dicas, né? Um gráfico como esse aqui. Se esse gráfico aqui for espaço-tempo, será que esse corpo mudou de sentido? Mudou. Sabe por quê? Primeiro, se é uma reta, gráfico espaço-tempo, se é uma reta, o movimento é uniforme. Então aqui é uma reta decrescente, então o movimento é uniforme, porém negativo. E aqui o movimento é uniforme, porém o quê? Positivo, reta crescente. Tá? Se era negativa, passou a ser positiva, o móvel mudou de sentido. Agora, se esse gráfico fosse velocidade-tempo, esse móvel teria mudado de sentido? Como é? Não teria mudado de sentido, não, negativo. Pessoal, a velocidade aqui, velocidade, possui valores positivos, concorda? Ó, só número positivo aqui, ó. Até o zero, todos os números aqui acima são positivos. A partir daqui, continuou com a velocidade o quê? Positiva. Mas o que fez esse corpo fazer essa trajetória? O que fez ele fazer? Ó? Que fenômeno físico influenciou para ele fazer essa trajetória? Vê, se é um gráfico velocidade-tempo, é dessa função. Quando A é negativo, a minha velocidade positiva, o movimento é retardado. Vê bem. Aqui o A é negativo, reta decrescente. Na prática, você está vendo um carro, avistou um sinal, começou a frear. Parou, depois seguiu em frente. Então, a sua velocidade continuou positiva, porque você continuou no mesmo sentido. Simplesmente aqui a sua velocidade diminuiu, porque você estava freando, sinais opostos. Você parou no sinal e aqui a sua velocidade está aumentando, o movimento acelerado. Tá? Mas nos dois casos aí, a aceleração, desculpa, a minha velocidade é positiva, o movimento está no mesmo sentido. Tranquilo? Então cuidado, coloque essa observação aí. O gráfico os gráficos não representam as trajetórias do corpo. Os gráficos não representam as trajetórias do corpo. Não representam. Tá? Vamos lá. Eles até podem, na leitura dele, você propor que esse corpo está indo no mesmo sentido ou não, mas dizer qual é a trajetória dele, direita para esquerda, esquerda para direita, num gráfico como esse aí, impossível. Tá? Você pode prever, você pode imaginar o que está ocorrendo. Bom, questão 1, vamos lá. O gráfico a seguir representa a velocidade de dois móveis A e B que se movem sobre o mesmo referencial. No instante t igual a zero, os dois ocupam a mesma posição nesse referencial. A respeito dessa situação,
podemos afirmar que, bora lá, olhando esse gráfico, eu já sei que o móvel A, gráfico velocidade e tempo, está aqui. Gráfico velocidade, tempo. Beleza? Então eu já sei que o móvel A, a velocidade dele permaneceu, olha lá, aumentando o tempo todo sem reduzir por hipótese alguma. Então o A está no movimento uniformemente variado. De aceleração positiva, porque a minha reta é crescente. Enquanto que o B, percebe que ele tem uma partezinha aqui, o B, ó, onde a velocidade aumenta, movimento acelerado. Depois ele permanece o mesmo, um certo período, com a mesma velocidade. Então aqui ele faz um MU, aqui, ó. Tá? Porque ele está permanecendo com a mesma velocidade. Depois do instante 0,8, ele fica do 0,2 até o 0,8 em MU. Depois, a partir do 0,8, ele começa a reduzir a velocidade dele, até que no instante 1 hora ele para novamente. Tá? Pronto, só isso. Vamos lá. Podemos afirmar que os dois móveis se encontram no instante 0,6. Não. No instante 0,6, que é esse instante aqui, os dois móveis apresentam a mesma velocidade, que por sinal é 72 km por hora. Eles não se encontram ainda. César, qual a garantia de que se eles não têm a mesma velocidade, eles não se encontram? A garantia é a seguinte. Opa, perdão, pessoal. A garantia é assim. Se você pegar a área de A, quanto foi que A andou de 0 até 0,6 horas? Vamos ver quanto é que dá. Só a área de A. Isso aqui. Ixi. Aqui, ó, área de A. Beleza? Olha a área de B. Enquanto o A foi só esse triângulozinho, B até 0,6 horas andou isso aqui tudinho, que eu vou grifar agora. Ou seja, eles não se encontram nesse instante. Entre os instantes 0 e 0,2 horas, os dois móveis terão percorrido a mesma distância. É a mesma análise do item anterior. Entre 0 e 0,2, se você pegar a área de A e olhar a área de B dá bem maior que a área de A. A área de B, esse trapéziozão aqui, ó. Entendeu? E a área de A é só aquele triângulozinho que está achurado, então falso. C. Entre os instantes 0,8 e 1 hora, o móvel B moveu-se em sentido oposto ao referencial. 0,8 não, ele só teria se movimentado no sentido oposto ao referencial se a velocidade passasse a ser negativa. Ela não passou a ser negativa, ela diminuiu. Tá? Então ele não mudou de sentido. D. O móvel esteve parado entre os instantes 0,2 e 0,8. Não, entre 0,2 e 0,8 ele esteve em movimento uniforme, que é o que está na letra E. O móvel entre 0,2 e 0,8 está se deslocando em movimento uniforme, sem dúvida. Entre 0,2 e 0,8 ele está em movimento uniforme, então gabarito. Letra E. Segundo. Um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea plana e horizontal com velocidade constante de módulo V. Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão.
A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente. Veja, ele estava com uma velocidade constante. Depois ele começa a acelerar uniformemente. Ultrapassa o caminhão. Nesse instante, o motorista alivia o pé e o automóvel reduz a velocidade até voltar à mesma velocidade inicial. Então ele vai começar com o movimento uniforme. Quando ele vê um caminhão, ele acelera, passa do caminhão. Lá na frente ele começa a frear e volta àquela velocidade que ele tinha antes. A figura abaixo apresenta 5 gráficos de distância versus tempo. Em cada um deles está assinalado o intervalo de tempo em que houve variação de velocidade. Escolha qual dos gráficos melhor reproduz a situação. Bom, é um gráfico do deslocamento em função do tempo. Então, na hora que tiver o gráfico do deslocamento em função do tempo, a área desse gráfico tem que ser uma parábola. Então, no instante em que é acelerado o carro, tem que ter parábolas aqui. Então, não pode ser a letra C. Não pode ser a C. Não pode ser a D, porque continuou a reta, e também não pode ser a B. Ficamos com A e E. A diferença entre elas está em quê? Está em que a minha velocidade ela é positiva. Lembra que ele disse que vai acelerar? Para ele acelerar, a aceleração tem que ser positiva também. Porque fica velocidade positiva e aceleração positiva. Quando os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Então, o que é que eu vou fazer? Na hora que ele acelera, a parábola tem que ter concavidade para cima. Porque vai ser aceleração positiva, com cavidade para cima, e velocidade positiva, que ela é positiva essa velocidade por causa da inclinação do gráfico. E na outra parte, quando ele começa a frear, essa parábola tem que ser para baixo, que a aceleração vai ser negativa e a velocidade continuará positiva, porque ele em nenhum momento diz que o móvel mudou de sentido. Então o gabarito que melhor se enquadra aqui é a letra A. Na letra L, bota primeiro uma parábola com cavidade para baixo, depois uma parábola com cavidade para cima, justamente o contrário. Primeiro é com cavidade para cima, depois é com cavidade para baixo. Bom? Beleza. Então, o gabarito letra A. Ó, tem uma pontinha de parábola aqui com cavidade para cima, aqui, ó. E tem uma partezinha que é exatamente outra parábola com cavidade para baixo. Beleza. Terceira questão. Dois corpos A e B partem em linha reta simultaneamente do repouso e na mesma posição. Então, esses gráficos representam dois móveis que estão em repouso e que partiram da mesma posição, tá? Explicando só aqui para não extrapolar o tempo. Beleza. Os movimentos desses dois corpos estão representados no gráfico da aceleração em função do tempo. Então, veja que o gráfico da aceleração dos dois móveis mostra que o móvel B, por exemplo, está sempre com a mesma aceleração, então ele está em movimento uniformemente variável. Enquanto que o móvel A está mudando a aceleração, então ele está em movimento variável, não uniformemente variável. Por sinal, esse movimento a gente não estuda no ensino médio, é parte dos cálculos dele. Então, repetindo, o móvel B está em movimento uniformemente variável, porque a aceleração é constante, e o móvel A está no movimento variável. Qual a importância dessa questão? É a seguinte, é que toda vez que a gente tem um gráfico aceleração em função do tempo, a área desse gráfico te fornecerá a variação da velocidade. Então, quando você olha para esse gráfico aí, a área do ar é menor que a área do B. E esses dois móveis partiram do repouso. Se a área do A é menor que a de B, nesse instante aqui,
o móvel A terá variado menos a sua velocidade do que o B, porque a área do B vai ser essa área todinha aqui. Esse retângulozão aqui. Tá, então bora lá. Para o intervalo de tempo é correto afirmar que o movimento de B é uniforme, negativo, né? Gráfico da velocidade é gráfico da aceleração. B. A aceleração de A é inversamente proporcional ao tempo. Não, é diretamente proporcional ao tempo. Pode ver que a aceleração de A vai crescendo com o tempo. Então, falso. No instante T, as velocidades de A e B são iguais. Não, B variou mais a velocidade do que A. D. A distância percorrida por A é maior que a de B. Eu não tenho como afirmar através desse gráfico. Mas a letra E eu marco que é o certo. Que a variação da velocidade de B é maior que a de A. É porque a área compreendida pela reta B é maior do que a área compreendida pela reta A. Significa o quê? Que a variação de velocidade de B é maior que a variação de velocidade de A. Então, gabarito letra E. Beleza? Questão de número 4. Vamos à questão do número 4, esqueci até a minha aguinha. Caramba, morrendo de sede aqui. Vamos lá. Um atleta, ao disputar os 100 metros rasos, consegue cumprir o percurso em 10 segundos. Considerando que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso e da origem dos espaços, o gráfico que melhor representa a velocidade escalada do atleta em função do espaço percorrido é... Meus amigos, ele pede velocidade em função do espaço. Velocidade em função do espaço é um gráfico que eu ainda não apresentei, mas vou apresentar agora. É esse daqui. Ele partiu do repouso. Abraço. Como isso aqui é uma constante, quando eu tirar a raiz em ambos os lados, eu vou ficar aqui V é raiz de 2A vezes raiz de ΔS. Eu vou colocar separadas. Isso aqui é uma constante. Então isso aqui vai ser K, que é uma constante. Então isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de função raiz. Isso aqui é uma função raiz que você vê em matemática. A função raiz, o gráfico dela é assim. Tá? Função raiz, o gráfico dela é assim. Então, sempre, isso aqui você vê em matemática. Então, V em função de ΔS, isso aqui é uma função raiz, tá? Não é uma parábola, tá? Então não pode ser letra C, não pode ser B, nem E. E aí você ficou com as letras A e D. A única coisa que eu preciso ver é se na posição 100 metros, tá? Ele vai estar com qual velocidade? Só isso que eu preciso encontrar. Com qual velocidade ele estará, para decidir entre A e D, tá? A única coisa que eu preciso saber é isso aí. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Não, pode ficar aqui. É só eu substituir aqui, ó. Bora lá. ΔS sendo 100 metros, quando eu jogar aqui, ver se dá para pegar por esse daqui. Dá. É uma constante, né? Na posição 100. Não, mas aí a constante poderia ser 2. Aí não ia bater. Eu preciso calcular mesmo. 100 metros rasos para escolher entre A e D. Eu preciso calcular mesmo. Não há nenhum estresse não. Deixa eu apagar. A gente vai por aqui, ó. Ó. Não tem problema não. Beleza? ΔS dele vai ser 100 metros. A velocidade final dele eu quero. A inicial foi 0. E o tempo da prova foram 10 segundos. Sobre 2. Então vai dar 200 por 10, 20 metros por segundo.
Então, no instante de 10 segundos, a velocidade dele será 20 metros por segundo. Então, o gráfico é exatamente o da letra A. Que na posição 100 metros, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Exatamente letra A. Tranquilo? Então, o gráfico é de uma função raiz. Você pode até pedir a dica para o seu professor de matemática, tá? Para saber se ele vai conversar sobre isso aí, sobre função raiz. Normalmente conversa. Cujo gráfico é parece uma parábolazinha. É exatamente como estão nas letras A e T. Não é uma parábola, não. Ela tem uma inclinaçãozinha. Ele é meio assim. Tá? Não é assim. Tá certo? Ele tem essa inclinaçãozinha. A gente chama isso de função raiz. Então, gabarito letra A de aprovação, A de academia. Beleza? Vamos para a nossa quinta e última questão. O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de dois trens que viajam no mesmo sentido em trilhos paralelos. Marque a afirmativa correta. Se é o gráfico da posição em função do tempo, vamos lá. Gráfico da posição em função do tempo. O móvel A, você está sacando que o gráfico está uma reta. Se é uma reta, eu sei que o móvel A está em movimento uniforme. Anote aí. O móvel A está em movimento uniforme, porque é o gráfico da posição em função do tempo. Quando é uma reta, o movimento é uniforme. Enquanto que o móvel B, o gráfico é uma parábola. Se o gráfico do móvel B é uma parábola, significa que ele tem movimento uniformemente variável. Então, A, uniforme, B, uniformemente variável. Então, letra A diz, na origem do gráfico, ambos os três estavam parados. Não. Para estar parado na origem dos gráficos, a tangente deveria ser zero nos dois. E é impossível que no A ocorra isso aí, porque A é movimento uniforme. O A o tempo todo foi a mesma velocidade. Vem a inclinação da reta aqui. Sempre a mesma velocidade. O gráfico é espaço-tempo. Então, quando eu pego a inclinação, ó. Beleza? Foi sempre positivo. Do mesmo jeito que o B também foi sempre positivo. Se você olhar o ângulo, o que está ocorrendo com o B, talvez você não perceba, é que a velocidade está mudando de valor, porque as inclinações das retas mudam também. Deixa eu colocar aqui, fica melhor de vista. Deixa eu redesenhar, fazer a volta. Vê, esse aqui é o móvel B e o azul é o móvel A. Se você olhar direitinho, a inclinação da reta B, ela está mudando. Ó. Aqui tem uma inclinação, aqui tem outra inclinação, aqui tem outra inclinação, aqui tem uma inclinação diferente, tá certo? Então, obviamente que é porque a velocidade está mudando. Veja que A não, tem sempre a mesma inclinação. Tá? Esse cara aqui não. As inclinações são diferentes. Ele está mudando. Se você pegar a reta, aqui tem inclinação, aqui tem outra, então os ângulos estão mudando. Tá? Se você pegar. Ele diz, os trens aceleram o tempo todo. Também não, um é uniforme, o outro é uniformemente variável. No instante TB, ambos os trens têm a mesma velocidade. Não, no instante TB, por esse gráfico, seu gráfico da posição, nesse instante eles estarão na mesma posição. E não tem a mesma velocidade, porque essas duas retas não têm a mesma inclinação. As duas retas precisariam ter a mesma inclinação. Sabe quando é que eles têm a mesma velocidade? Aqui, ó. Nesse instantezinho, se eu pegar, traçar uma tangente a essa retazinha aqui, essa dele, ó. Olha os ângulos iguais aqui. Se você olhar direitinho, essas duas retas são paralelas. Então, nesse ponto, esses caras têm a mesma velocidade, nesse ponto aqui, ó. Tá? Porque a inclinação das retas dá a mesma em relação ao eixo X. Se eu trouxer isso aqui para cá, ó, a inclinação dá a mesma. Tranquilo? Entenderam? Aqui, ó. Nesse ponto. Ambos os trens têm a mesma aceleração, normalmente não tem a mesma aceleração.
Ambos os trens têm a mesma velocidade em algum instante anterior até B. Sim, pronto, aqui, ó. No instante anterior até B, que é esse instante aqui, eles tiveram a mesma velocidade. Foi exatamente nesse instante aqui. Tá? É o instante em que eles vão ter a mesma velocidade. Um pouquinho mais acima, né? Especificamente aqui não. Então, eles vão ter a mesma velocidadezinha. A minha figura não está perfeita como a dele, mas se você pegar a dele aqui assim, ó, se você traçar aqui, é um instantezinho aqui. Pronto. Nesse instante, as duas retas são paralelas, a minha não está legal, mas você deve ter entendido. Então eles vão ter a mesma velocidade, então gabarito letra E. Beleza, galera? Tranquilo? Sacaram direitinho? Viram que a aula de gráficos é super importante? Assista a aula presencial também, tá? Dê um like na aula caso você tenha curtido e a gente se encontra por aí, tá bom? Um beijão no teu coração, aquele abraço.